Boa noite. Quem for chegando aí, me dá um retorno. Me diz como é que tá o áudio, se tá tudo tranquilo. Tá bom? Jane, boa noite. Entrei um pouquinho mais cedo aí pra gente ir organizando, ver se tá tudo certinho. Se tá escutando bem. Irene, boa noite. Josiane, boa noite. Quem mais está por aí? É Renata, tá aí também, Renata? Boa noite, Renata. Hoje não tá com aquele barulho não, né, pessoal? Bom, eu vou esperar mais uns minutinhos para a gente começar às 19h30, como foi o combinado, tá bom? Eu vou sempre entrar um pouquinho antes, gente, uns minutinhos antes, para a gente poder ver se está tudo certinho, se o áudio está bacana, tá? Mas a gente inicia às 19h30. Vou pedir para todo mundo que quiser participar aí, né, para fazer uma forcinha para se organizar e estar aí já prontinho aí para entrar às 19h30. Tá ok? Cadê? Tem mais gente entrou aí. Quem que chegou? Tem um joinha sem carinha. Não sei quem é. A Francisca. Boa noite, Francisca. Cadê o resto da turma? A gente começar. Pessoal, a live fica no grupo, né? Então, assim, quem não puder assistir no momento ao vivo, né? Pode ver depois, ou pode rever, né? Mas, assim, se for possível, eu gostaria muito, né, que assistisse ao vivo, porque ao vivo a gente pode trocar alguma ideia, né, tirar alguma dúvida, fazer algum esclarecimento, que às vezes depois fica mais complicado, tá? Não que a gente não possa fazer também, né? Pode me mandar, enviar uma mensagem, alguma coisa assim, eu vou fazer o possível para responder todo mundo. Mas se a gente puder interagir aqui, né, nesse momento, eu acho que é interessante, tá bom? Bom, pessoal, no meu relógio aqui, 19h30. Então, antes da gente iniciar, vamos levar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos ampara em todas as nossas atividades, em todos os nossos trabalhos.
Vamos pedir a esses irmãos que estejam próximos de nós, nos auxiliando nesse estudo, nos auxiliando a compreender as verdades da vida espiritual, através das palavras do nosso irmão André Luiz, que possamos assim nos esclarecer, nos preparar para o nosso futuro, nos preparar para a sequência da nossa vida. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aliás, acho que estamos apenas com as minhas irmãs aqui no momento. Estamos só com a presença feminina ao vivo. O livro O Nosso Lar é um livro, uma história, né, já bem conhecida, não só no meio espírita, né, mas através da divulgação do filme, né, foi amplamente conhecida, né, em todo o Brasil. Acredito que a grande maioria dos brasileiros, independente da religião, tem assistido, né, ao filme. Então é uma história conhecida. No entanto, o estudo do livro ele é muito interessante porque no texto, além do texto ser, claro, né, mais completo, né, mais abrangente do que o filme, no filme algumas passagens fazem apenas referências, né, por uma questão de adaptação, né? Então o texto é bem mais amplo, tem muito mais informações. E nós temos, esse livro eu acho ele muito interessante porque existem informações que estão nas entrelinhas. Elas não estão explícitas, né? O André Luiz trouxe algumas informações que a gente precisa ter um olhar um pouco mais atento sobre o texto para poder captar. E são essas informações que eu acho de maior interesse no estudo desse livro. Ler o livro, né? A gente individualmente pode e deve fazer essa leitura, né? Mas o estudo ele é interessante para que a gente possa ir captando, observando essas informações que não estão tão explícitas no texto, tá bom? Bom, eu vou começar. O livro, só a título de informação, né, foi o primeiro livro, a primeira obra que o André Luiz trouxe para nós, né? Chegou aqui na década de 40, né, início da década de 40, ali por volta do ano de 43, né, o Emmanuel assinou o prefácio dele em 43, né? A sua primeira publicação foi em 44, né? O registro, o copyright do livro é de 44. Então a gente precisa observar também algumas questões relacionadas a costumes da sociedade na época, né? A questão da tecnologia, né? O André Luiz faz algumas analogias ao longo da obra, tentando explicar o que ele estava vendo lá, fazendo comparações paralelas com a tecnologia que existia no plano físico na década de 40. Né? Então a gente precisa então ter aí algum jogo de cintura de entender, né, algumas nuances dessas comparações, desses paralelos, ok? Então eu vou começar aqui fazendo a leitura que é a mensagem de André Luiz, que está no início do livro, que eu acho que é muito importante. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. E a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto, antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas.
Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe ao longo do processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. E por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedres visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestemo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual, e que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Essa mensagem do André Luiz, eu acho importante que a gente se atente a ela no início desse estudo, porque ele está nos dizendo aqui, tem algumas questões muito interessantes, nos chamando a atenção de que a morte não vai resolver, o desencarne não vai resolver de pronto as nossas questões. Como pregam algumas filosofias, de que as nossas ações no plano físico decidirão de imediato o nosso destino futuro. E ele nos chama a atenção que não é bem assim. E de que essa caminhada ela é muito mais longa
né? Que existe muito mais trabalho a ser feito. E a outra questão que eu acho interessante observar nessa mensagem é que ele fala que não está nos dando todas as informações. Ele não está falando sobre tudo, porque nós ainda não teríamos as condições necessárias para receber todas essas verdades. Então ele está nos dando algumas notícias, um esboço, uma visão geral do plano espiritual. Certo? Então a gente deve pensar, né, se preparando para que no futuro a gente possa, já pensando que tem muito mais do que está nesse livro e em algumas outras obras, e de que a gente precisa se preparar para conhecer tudo isso tudo, né, para rever isso tudo, na verdade. Bom, então vamos ao primeiro capítulo. Nas zonas inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo, e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhorando-me, muitas vezes gritei como louco. Implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos álvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa e os filhos? Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorvia-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. Então, percebam, logo no início aqui do livro, André Luiz está descrevendo a sua situação pós-desencarne. André Luiz, nas suas palavras, né, ele desencarnou, ele percebia que não estava mais entre os encarnados, né, os ditos vivos, mas ele encontrou um mundo, né, uma situação, uma realidade que ele não conseguia compreender. Por quê? Apesar de ele ter certeza de que não estava mais vivo, ele respirava. Né? E ele estava num local que ele não sabia para onde ir, ele não sabia o que fazer, ele sentia medo, pavor daquelas criaturas, né, daqueles seres que ali estavam com ele,
né? Então os seus cabelos ficavam arrepiados, o coração, né? Ele sentia o coração batendo acelerado e gritava, se desesperava, mas não tinha noção de tempo, não sabia há quanto tempo ele ali estava. E como ele, outras criaturas, outros seres, gritavam também em desespero, e ele achava que estavam todos tomados pela loucura. E ele andava sem destino, sem rumo. Essa era uma viagem, né, como ele diz, a viagem prosseguia. Ele andando sem ter um destino. E sempre fugindo daqueles seres que ele encontrava, que estavam ali junto com ele. E lembrando de casa, lembrando da esposa, dos filhos, né? Como estariam, né, a sua família. Atormentava. E aí o desespero dele era tanto que ele preferia a ausência total da razão, o não ser. Ele preferia não ser nada, que com a morte de fato tivesse acabado tudo, né? Então ele não estaria sentindo todo esse pavor, todo esse medo, esse desespero que ele estava sentindo neste momento. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Olha que interessante, gente. Um ser, né, um espírito desencarnado que sentia, que respirava, que sente o seu coração bater, que sente medo, que sente os seus cabelos se arrepiarem, né? Que chora, sente suas lágrimas descendo pelo rosto, lavando o seu rosto, e que dorme, que em alguns momentos conseguia dormir. Isso é interessante da gente observando. Interrompia-se assim, porém, bruscamente, a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos, era imprescindível fugir deles. Então, todas as vezes que ele conseguia dar uma cochilada, dormir um pouco, ele era acordado por aquelas criaturas, aqueles seres monstruosos que ali estavam, né, que chegavam e começavam a molestá-lo, e ele com medo fugia. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgiu, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as como sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente.
Então, André Luiz, nessa situação, ele chegou a uma conclusão, né, de que ele havia, por assim dizer, perdido o tempo no plano físico ao não se dedicar ao estudo das questões do espírito, né? Da espiritualidade, o que acontecia, né? Com o ser após o desencarne, após a sua morte. Tudo aquilo que ele estudou, né? A filosofia, política, né? A ciência, que para ele era muito importante no plano físico, né? Ele se dedicou, nesse momento não lhe servia para compreender e para agir nesse plano em que ele se encontrava, nesse local que ele se encontrava. Então ele observa a necessidade urgente, né, de nós encarnados darmos atenção ao estudo, à busca, né, pelo aprendizado das questões do Evangelho, né, como ele fala aqui, que algumas vezes ele leu, né, o Velho Testamento e folheou o Evangelho, mas ele nunca deu muita atenção a isso, né? Ele via isso muito como questões assim mais de cunho social, né? A questão da igreja, de frequentar ali a missa e tudo, é uma questão muito mais social. Ele não dava o real significado a tudo aquilo, né? Ele não lia os textos sagrados buscando identificar ali as questões do coração, as questões do espírito. Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira humana. Então, o que acontece? Ele não foi nenhum criminoso, né, da forma que ele estava vivendo, porque ele foi um homem que viveu segundo os costumes do seu tempo, né? No entanto, aquela filosofia, né, que nós ainda temos do imediatismo, de querer as coisas, de aproveitar, do prazer imediato, né, absorveu a ele. Então ele não deu importância ao que viria, ele não se preocupou com isso, né? Assim como a grande maioria das pessoas, né? Como ele bem assinala aqui. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitara a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíram um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Então vocês observem que ele trabalhava, ele teve facilidades, né, para se formar, para se educar, teve uma carreira promissora, né, com que ele ganhou dinheiro, né, teve toda essa situação confortável, pôde constituir essa família, né, ter a sua esposa, seus filhos. No entanto, ele era egoísta.
Ele achava que a sua família era sua posse, né? Que a esposa, a companheira do lar era sua, os filhos eram dele. E ele não se preocupou também em usar de tudo aquilo que lhe foi entregue com facilidade em benefício do próximo, né? Ele usava tudo para favorecer a si mesmo, aos seus gostos e dos seus familiares, né? Para ter ali tudo do bom e do melhor, para aproveitar tudo que existia ali para eles, mas ele nunca se preocupou em auxiliar aos irmãos que não foram favorecidos como ele. E então, agora nesse momento, desencarnado, a sua consciência o acusava de que ele perdeu muito tempo aqui no plano físico. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Então, a situação dele é a situação que muitos de nós vão enfrentar ao desencarnar. Ele acumulou, vamos assim dizer, né, muitas riquezas materiais que ele aproveitou no plano físico, mas ele se esqueceu de acumular as riquezas do coração. Então, que é a riqueza que nós podemos levar para o plano espiritual. É a única riqueza que nós podemos levar. São os únicos bens, né? São as aquisições morais. E como ele não adquiriu essas riquezas morais, ao chegar no plano espiritual, ele então estava na situação do mendigo, daquele que não tem nada. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então, André Luiz encerra esse capítulo nos dando um grande conselho, nos oferecendo a sua experiência, para que nós possamos aprender com a sua experiência e não venhamos, né, a passar por essas experiências amargas que ele passou. Né? De que forma isso? O conselho que ele nos dá, que nós aproveitemos o nosso tempo aqui no plano físico, preparando, como ele fala, preparando os campos interiores do coração, buscando desenvolver essas nossas habilidades, buscando nos melhorarmos, evoluirmos moralmente. E como é que a gente faz isso? Através do estudo, através da caridade, né? Da caridade bem feita, né, gente? Vamos colocar assim. É o trabalho para o próximo. É através do trabalho com o próximo, para o próximo, é que nós vamos aprendendo, é que nós vamos nos lapidando e vamos
ampliando o nosso capital, né? Para que esse capital emocional, esse capital moral, para que a gente possa, no futuro, no plano espiritual, não estar nessa situação lastimável, né? Ou não tanto, né? Quanto André Luiz se encontrou logo após o seu desencarne. Então, pessoal, é claro, no momento nós estamos assim um pouco restritos, né? Mas nós podemos fazer em prol do próximo, mesmo com as limitações de contato. É possível que a gente faça, é possível que a gente doe um pouco de nós em benefício do próximo, em benefício dos nossos irmãos, até mesmo com uma palavra amiga, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que estão, por causa das situações do momento, estão apavoradas dentro de casa, que estão em pânico, estão depressivas. E a nossa palavra amiga, mesmo que seja através do telefone, através de uma chamada de vídeo, pode auxiliar. É uma forma da gente estar estendendo a mão aos irmãos. E outras formas mais, né, que a gente pode fazer. Mas o melhor de tudo, pessoal, é colocar a mão na massa. O melhor de tudo é a gente doar do nosso trabalho, das nossas mãos realmente. Quando possível, a sugestão, né? Sei que a grande maioria do grupo aqui já trabalha na lida espírita e a grande maioria já conhece esse trabalho, né? Sabe como é preciso ser feito, mas é de suma importância que a gente coloque a mão na massa, que a gente vá doar do nosso esforço mesmo, do nosso trabalho, né? Levando consolo, indo para a casa das pessoas, fazendo um culto, enfim, fazendo alimento e doando, né? N situações, de N formas que a gente pode fazer, mas é o melhor lugar para a gente se trabalhar, tá? E é o lugar onde a gente realmente aprende. A gente fica na teoria, muita teoria, e a gente, na verdade, é uma falsa impressão de que nós estamos aprendendo. É preciso da teoria? Sim. A gente precisa estudar? Sim. Mas a prática é onde, de fato, nós vamos aprender. Tá? Eu sempre falo isso para todo mundo, assim, né? Quando a gente está conversando e que surgem essas questões, de um exemplo meu, tá? Trabalhava lá no posto de assistência, né? E um dia eu cheguei lá e o coordenador estava ali com falta de trabalhador para separar as frutas, né? Que seriam doadas ali aos assistidos. E o coordenador me solicitou que eu fizesse aquele trabalho, que era um trabalho que eu ainda não tinha feito, ainda não tinha participado dessa atividade. Mas, claro, né, fui ali, me dispus a fazer. E tínhamos recebido uma grande doação de maçãs. E eu fui fazer a separação dessas maçãs, separar maçãs, aquelas maçãs estragadas, né, ruins, das boas. E claro que eu fui fazer isso de que forma? Com o meu olhar, com o meu padrão, né? Eu fui fazer isso com o olhar de quem nunca passou necessidade, de quem nunca precisou recorrer, né, à doação de frutas e legumes. E estava lá fazendo essa separação dessas frutas e uma senhora chegou, né, uma senhora que é assistida da casa, chegou e me perguntou se poderia pegar algumas maçãs. E eu falei, pode, claro, né? Fica à vontade. E ela foi nas maçãs que eu estava descartando, naquelas maçãs que, no meu ponto de vista,
era lixo, e ali ela começou a tirar algumas maçãs para ela. E eu falei a ela, eu falei, não, essas maçãs aí não estão boas, pegue dessas de cá, né, das que estão boas. E ela pegou uma maçã, olhou para mim e disse assim, não, meu filho, aqui ainda existe muita comida. A gente tira essa parte que não está boa e aproveita o restante. E isso foi assim, gente, uma grande lição para mim. Grande mesmo. Uma lição que eu carrego e que eu repito ela, eu conto essa história porque foi uma pancada na minha cabeça, na minha cara. Porque a gente não, a gente precisa desse contato. A gente precisa estar ali colocando a mão na massa para a gente poder entender a vida pelo olhar do outro. Para a gente ter a oportunidade de observar a vida pelo olhar de outra pessoa que está numa outra situação. E com isso a gente vai se lapidando, que a gente vai se melhorando. Certo? Bom, pessoal, mas a gente não vai se estender muito nessas lives. José, né? Ainda tem. A gente precisa aprender bastante. E, na verdade, José, eu tive lições ali enormes, né? Uma foi de que, na verdade, eu estava jogando comida fora, literalmente. Né? Porque naquelas maçãs que eu estava descartando, ainda era possível alimentar pessoas. Né? A gente poderia ir com um pouco mais de esforço, de trabalho, que seria picar, separar aquela parte que estava, que já não estava boa, né? Imprópria ali para o consumo, do que estava ainda aproveitável, e poderíamos fazer muita coisa ali ainda, né? E a questão de que quem realmente está precisando, que está, né, na situação de necessitado, ele olha para nós, né, que estamos desperdiçando, por assim dizer, com muito pesar. Né? Ali a gente observa, né, a gente causa nessas pessoas, às vezes, até revolta, porque nós estamos jogando fora algo que eles querem muito, né? Mas é complicado, né? Mas é isso, é muito aprendizado e eu acho que a gente precisa. Mas é um tipo de aprendizado que a gente só vai ter na prática. Eu falar isso, eu contar para vocês, né, não é a mesma coisa de vocês vivenciarem algo parecido. Bom, pessoal, mas só para a gente encerrar então, esse foi o primeiro capítulo do livro e eu espero que vocês acompanhem aí, né? Todas as semanas aí a gente vai falando sobre os capítulos e sugestão que vocês peguem o livro e vão relendo aí, né, junto ao longo desse tempo aí, né, para que a gente possa trocar ideias, né, informações e tudo mais. Tá bom? E qualquer sugestão, gente, por favor, estamos abertos aí, ok? Bom, então para a gente encerrar, vamos mais uma vez elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que esteve presente conosco nessa leitura. Vamos agradecer a oportunidade que temos do aprendizado, a oportunidade que temos do esclarecimento, de podermos nos preparar, podermos estar um pouco mais conscientes do futuro, daquilo que nos aguarda no plano espiritual. E agradecer ao nosso irmão André Luiz por todo o trabalho que ele nos ofereceu através das suas obras, todo esclarecimento. Que a paz do Divino Mestre,
vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre. Que assim seja. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira, às 19h30, com o segundo capítulo. Ok? Tchau, tchau, pessoal.